Olá, eu sou a professora Natália Bielski. Em nosso sexto vídeo do curso de Microsoft Excel básico, veremos sobre gráficos. Bom, nós temos aqui a nossa planilha com todos os cálculos, valores, fizemos algumas funções, as mais importantes, que resolvem boa parte dos nossos problemas. Mas agora nós queremos surpreender o nosso chefe. Gráficos. Toda a equipe de análise gosta de ter em mãos gráficos para que eles possam ter os resumos das informações de forma visual. E nada melhor do que um bom gráfico com a melhor escolha do tipo deste gráfico. Eu vou apresentar para vocês 4 tipos de gráficos. Os mais usuais, aqueles que atendem os nossos problemas e vão trazer à sua equipe de análise, a equipe administrativa, uma visão resumida daquilo que está em dados mais amplos. Né? Vamos supor, eu preciso saber um gráfico que demonstre quais são, com relação às passagens da VASP, Varen, TAM, Transbrasil, faço um overview destas companhias, né? Vinculando o destino. Mostrando, quem tem um valor mais alto, mais baixo, você facilmente falaria para mim assim, olha, a gente pode fazer um filtro aqui, colocar uma ordenação, né? Como a gente tem essas possibilidades de filtros, mas ainda assim não fica de fácil visão. Então vamos construir um gráfico para isso. E o melhor gráfico para esse tipo de informação são os de barra. Então, como fazer? Bom, eu posso selecionar aqui os meus destinos, bem como aqui a informação da VASP, né? Aqui já temos a VASP, né? Porém, perceba, nós temos uma coluna aqui, que é a coluna C, passagem mais bagagem, que ela quebra o processo de seleção. Aí vai uma dica para você. Se você quiser selecionar colunas esporádicas, colunas distintas, que não estejam lado a lado, simplesmente você vai precisar selecionar a primeira ou segunda coluna que estejam próximas, né? Segurar a tecla Ctrl e então selecionar as demais colunas. Cuidado, uma seleção incorreta pode trazer alguns problemas para a criação do gráfico, tá bom? Repare que nós temos aqui uma informação de total. Essa informação de total pode trazer alguns problemas, mas vamos ver como vai ficar. Bom, selecionei os meus dados. Agora, eu vou inserir este gráfico. Como? No menu Inserir e no meu submenu, eu tenho vários tipos de gráficos, desde os recomendados, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, até os gráficos dinâmicos. Mas os gráficos dinâmicos entram em uma outra fase, um pouquinho mais avançada. Mas se você tiver curiosidade, vale experimentar. Bom, vamos lá. Gráficos de barras. Olha lá. Inserir gráfico de colunas ou de barras. Use esse tipo de gráfico para comparar visualmente valores entre algumas categorias. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos. Bom, vamos explorar. Temos os de coluna e os de barra, né? Então, não só temos as opções de coluna, como também temos de barra. A propósito, de barra é um dos 4 tipos que eu quero mencionar para vocês. E agora, já pegando o gancho, vamos aproveitar. Por que usar o de coluna e não usar o de barra ou vice-versa? Bom, o fator principal é a disposição das informações que vão estar sendo apresentadas no gráfico. Vamos construir primeiramente aqui o nosso gráfico com colunas, tá bom? Vamos pegar aqui 2D mesmo, bem tranquilo, bem tradicional. Veja que eu só passei o mouse e o gráfico automaticamente foi criado para mim. Que beleza, né? Muito bacana.
Vejam que já criou uma legenda com as cores, né, de cada uma das companhias aéreas, né? Ah, interessante que o total também ficou bem claro, né? O problema de deixarmos o total neste gráfico, e aí vale você pensar se vale a pena ou não, é que a margem utilizada no eixo Y, né, na nossa vertical, vai ficar extremamente alto, já que é o total dos valores. Isso pode atrapalhar a visualização das demais informações. Bom, vamos lá, vamos aproveitar essa situação aqui. Percebi que o total de valores não ficou legal. Não está bacana, eu gostaria de remover. Vou precisar recriar o meu gráfico de novo? Não. Simplesmente aqui neste funilzinho, né, a gente tem aqui os filtros de gráfico. Né? E neste mesma opção, você vai encontrar lá embaixo uma opção, quase um link, escrito selecionar dados. E ao fazer isso, você pode remover esta informação. Né? Você pode remover essa informação. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui o total de valores. Vamos passar um OK. E veja que interessante. Total de valores já não mais faz parte do nosso gráfico. Natália, quando você clicou no filtro, eu percebi que eu poderia ter tirado deste local também. Sim, você poderia, mas eu gostaria de apresentar todas as formas possíveis. Não sei qual a versão de Excel que você está trabalhando, e então pode sim haver algumas diferenças. Então você pode tratar desse local, você pode selecionar os dados, você pode também, na guia Design do Gráfico, seleção de dados, e alterar também por lá, veja que na verdade é só um atalho. Você pode resselecionar os dados, né? Literalmente assim, não quero mais, vou agora nesse momento selecionar os meus dados de forma manual. Né? E você pode sim, fique à vontade de deletar o seu gráfico e fazer de novo. Não há muita complexidade em criar um gráfico novo, não é mesmo? Então não é um problema. Bom, eu prefiro deixar assim, sem o total de valores, justamente porque eu tenho daí uma visão melhor dos valores das minhas passagens dos voos, né? As passagens aéreas. Eu poderia terminar por aqui, estar satisfeita com este gráfico, mas vejam que o título do gráfico não é o título do meu gráfico. Para alterar essa informação, basta eu clicar 2 vezes, né? Neste campo, a ponto de se tornar uma caixinha zebrada. Eu cliquei 2 vezes, não foi? Clica novamente 2 vezes, às vezes ele só se perdeu na hora que você clicou. Mas quando aparecer esta caixinha zebrada, né, ver que parece um tracejado, e o cursor estiver piscando, você vai saber que basta você então trabalhar como se estivesse digitando em uma linha mesmo. Então, passagens aéreas. Bacana, né? Gosto muito de apresentar para todos as possibilidades de formatação. Você pode fazer isso de forma manual, linha a linha, barra a barra, né? Mas eu apresento para vocês que em design do gráfico você tem alguns estilos prontos. E nesses estilos prontos, que não são poucos, você pode selecionar um deles, né? Como por exemplo, eu vou selecionar este segundo e utilizá-lo. Olha que interessante, neste momento, né, ele não está mais utilizando as informações no eixo vertical, no eixo Y, mas sim ele trouxe rótulos para o meu gráfico. Né? Gostei desse estilo. Natália, infelizmente a informação está subindo em cima da minha legenda. Bom, você pode aumentar um pouco o seu gráfico, né, a ponto de ajustar essa informação. Olha lá. Tem que ter um pouco de paciência mesmo, não tem jeito. Né, a ponto de ficar ajustado.
de forma com que as informações elas sejam redimensionadas de forma proporcional. Oh, ficou bom, ficou legal. Né? Isso pode ajudar bastante, porque eu sei que para Madrid a Transbrasil é a que mais, né, tem uma passagem mais cara. Mas quanto? 200. E não foi aquela questão de, fica entre 2.000. Fica entre 150, 1.500 e 2.000, não sei, sabe? Não. Literalmente as informações estão sendo apresentadas. Então fica aqui uma dica também, tá? Depende muito da sua equipe. Se a equipe for uma equipe que preza por informações dos dados literalmente aquelas e que precisa disso também, esta é uma boa opção, né? Utilizar rótulos nas barras, né? Porém, você pode ter uma equipe apenas que tem uma visão, uma média, só quero saber quem é o mais alto, tá? Sem ter muita informação de quanto é o valor em si, mas só quero saber quem é o mais caro. Então eu tô só tendo na vertical mesmo as informações, estaria perfeito. Bom, ok. Outra situação também são os layouts rápidos. Eu gosto bastante de utilizar os layouts rápidos, por quê? Porque eles nos proporcionam algumas informações. Por exemplo, este layout aqui eu acho bastante interessante. Voltando naquela questão, né, quando as empresas precisam de uma informação mais centralizada. Então, olha que interessante este layout rápido, né? Eu tenho as barras, é verdade, né, para saber quem está mais alto de forma visual, bater o olho e saber que para Madrid a Transbrasil aqui tem um valor de passagem mais alta, mas ao mesmo tempo eu tenho literalmente qual é o valor. Eu quero saber, é o mais alto, mas mais alto quanto? 2.000. Aí tenho a saber que a parte, ainda que ela cobre muito por uma viagem para Madrid, ela cobra quase nada por uma viagem para o Rio de Janeiro, né? E quase nada quanto? R$103. Então, nesse momento, eu tenho aqui algumas informações interessantes. Percebam que o título do eixo está realmente o título do eixo. E aí entramos naquela mesma questão do título, né, geral do gráfico. Clico 2 vezes e posso, né, aqui digitar, né, qual é o título desse meu eixo. Valores, né, valores das passagens. Valores das passagens. Pronto. Ficou legal, ficou bacana. Vamos supor que você fala, desnecessário esse título, desnecessário, eu sei que são os valores, até porque aqui embaixo isso fica visível que são os valores das passagens. Eu tenho aqui a informação de passagens aéreas, eu sei que eu estou analisando os valores. Não quero esse título na vertical. Bom, basta eu clicar uma vez nele e apertar o botão deletar, que essa informação é suprimida. Bom, isso é muito bacana. E vamos supor que você, de repente, gostou daquela coisa dos rótulos. Eu quero colocar os valores realmente em cima de cada uma das barrinhas. Bom, aqui em mais, você pode adicionar um elemento que você quiser no seu gráfico. Claro, elementos pré-definidos, calma lá. Nesse momento eu vou colocar, por exemplo, o meu rótulo de dados. Olha que bacana. E se você teve a curiosidade e percebeu que apareceu uma seta ao lado, olha que interessante, temos algumas opções para que os rótulos sejam apresentados, por exemplo, no centro. Olha que bacana, né? Ficou muito legal. Claro que o cinza no azul já não ficou tão bacana assim. E aí você fala, tão bom seria se eu pudesse mudar a cor, não é mesmo? E você pode. Então você clicando no rótulo, né, na linha de rótulos que você deseja alterar, no caso aqui eu cliquei na linha de rótulos azul, porque como eu disse, o cinza no azul não ficou legal. Eu simplesmente, em página inicial, altero a cor das minhas letras. Ok. O Rio de Janeiro, branco no branco. Tá, vamos colocar aqui uma cor preta. Acho que ficou legal. Você pode também alterar nas demais, né, para ficar um padrão, mas também não vamos nos ater a isso para não perdermos muito tempo. Bom,
Outra coisa que é muito interessante, eu preciso deixar o meu gráfico na mesma guia, né, na mesma planilha em que estão os meus dados? Não. Basicamente, você pode criar uma nova guia, uma nova planilha, escrito gráficos, ou dashboard, né? As pessoas gostam de usar a palavra dashboard, né? Dashboard. No caso dos gráficos, você vai clicar no seu gráfico, de forma que ele fique selecionado por inteiro, né? Vai dar um simples Ctrl X e em gráficos, um Ctrl V. As informações não se perdem e você pode criar uma guia especial para gráficos. Isso é muito bacana, facilita muito a visibilidade dos nossos analistas. Bom, o que mais temos aqui a nos dispor? Bom, vamos ver como ficaria essas informações em um gráfico de barra, né? Bom, nós podemos também alterar o modelo do gráfico em tempo real. Estou com o meu gráfico selecionado e simplesmente vou pedir para que ele seja alterado. Veja que a disposição das informações foi apenas invertida, né? Da mesma forma que a gente tinha os gráficos de forma em colunas, agora temos eles em linha. Claro que esse não foi o melhor exemplo, né? As informações elas ficaram totalmente estranhas, mas a leitura pode se tornar mais fácil. Não quero dizer respeito aos rótulos, tá? Por favor. Ficaram bem estranhos de verdade. Mas os títulos Nova York, Londres, Lisboa, se tornou algo de fácil leitura. E se tivéssemos ordenado os nossos dados na nossa planilha de passagem, essas informações facilmente estariam exibidas de maior ou menor, menor ou maior, e teríamos aquela visão de crescência no que diz respeito a valores e informações, né? Bom, ok, eu prefiro deixar como estava bem melhor. Vamos experimentar agora o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele é parecido com o de barras no que diz respeito às informações, disposição de informação, porém, ele é bastante útil no que diz respeito ao uso de linha do tempo, né? Para verificar realmente uma informação que está realmente crescendo ou diminuindo. Vamos pensar aqui. As nossas informações elas estão um tanto não estão suficientemente organizadas para a nossa atividade que vamos fazer agora. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir mais duas colunas aqui. Vamos inserir. Vamos colocar aqui VASP no mês de abril. Né? VASP abril. Ok. E vamos colocar VASP nos meses de maio e junho. Vamos alterar aqui algumas passagens apenas para podermos ter algumas diferenças assim. No Rio de Janeiro vamos colocar 120. Para Roma vamos colocar aqui, tá caro, né, ultimamente, 7.160, 7.160. Vamos colocar aqui para Madrid, vamos também aumentar o preço, tá muito baratinho, R$1.000, né, tá... Há quantos anos atrás isso daqui, hein? Vamos colocar uns R$4.200. R$4.200. Vamos alterar aqui de Lisboa também, né? Vamos fazer fazer um pouquinho de propaganda. Vamos colocar R$210, né? Nossa, R$200, mas aí você não sabe o que tem que pagar depois além, né? Vamos ignorar essa informação aí, né? Vamos pensar para Londres. Para Londres, vamos colocar aqui uns R$710. Teve alguns descontos, né? Fizeram uma análise e perceberam que para esses lugares eles precisam chamar a atenção das pessoas para viajar para esses lugares, né? Então, ok. Vamos colocar aqui para Nova York R$420.
uns descontos aí para poder chamar a atenção das pessoas para viajarem para esses lugares, né? Legal. E essas mudanças foram de abril, maio, para junho. Perceba que nós temos aqui uma linha do tempo, né? Abril, maio, junho. Para essa percepção, é interessante a gente ter linhas para poder enxergar o quanto está crescendo ou diminuindo os valores. Mais de uma informação analisada, por exemplo, nós estamos analisando aqui valores e os locais, né? Só que e tudo isso em meses. Então, nós aqui temos 3 informações, né? Temos uma informação tripla, né? Não temos apenas o eixo X ou o eixo Y, nós temos uma seção, né? Portanto, é preciso tomar cuidado quando for criar um gráfico de linha. Uma quarta informação, não sei, de repente você quer analisar 2 empresas, né? Isso pode bagunçar um pouquinho o gráfico. Teria a VASP e a Varig junto, né? A Varig junto não ia dar muito certo, o gráfico fica bem bagunçado. Teria que estar a Varig logo após a VASP, analisando no mês de abril, maio, junho. Poderia ser VASP, Varig. O gráfico ele precisa ser melhor trabalhado. Bom, vamos selecionar aqui então nossos dados. Cuidado com o total, né? Não vamos pegar o total. Vamos nos nossos gráficos de linha. Vamos inserir aqui o gráfico de linha. Olha que interessante. Eu consigo analisar, né, as viagens da VASP em abril, né? Em abril, qual viagem está mais cara ou mais barata? Eu não sei se vocês, assim como eu, estão achando um pouco ruim. Eu gostaria mais de saber, né, qual tipo de viagem está mais cara em abril. Vamos fazer uma alteração, então, de linha e coluna? Olha que interessante. Agora ficou legal. Eu consigo saber que Rio de Janeiro, pela VASP, estava um valor, teve uma queda e aumento novamente. Roma, então, né? Um salto. Então, conseguimos alterar a coluna para podermos ver qual será a melhor disposição de informações. Bom, uma coisa que eu gosto de fazer, que você já conhece, é utilizar os estilos de gráficos, né? Então, vamos lá escolher o nosso estilo de gráfico, né? Vamos também ver um layout rápido, né? Olha que interessante, né? Então, a gente pode mexer aí como desejar. Podemos colocar os rótulos, talvez, eu acredito que não seja muito bom, né? Porque está muito próximo um do outro, né? Tá meio complexo aqui. Mas pelo menos eu consigo ter uma ideia também dos valores, né? Vou colocar um título do meu gráfico aqui. Análise, linha do tempo. Vou colocar aqui. VASP. Valores. Olha que legal. É claro, não é o melhor dos melhores dos gráficos, né? Vamos ser bem sinceros. Mas vai da sua necessidade e criatividade. Bom, vou dar um Ctrl X nesse meu gráfico, né? Selecionei ele. Ctrl X. E em gráficos, lá tenho eu mais um gráfico para o meu dashboard. Tá chique, tá bonito, né? Olha que legal. Olha que bonito. Nossa, tá maravilhoso. Bom, e por último, um dos gráficos também muito importantes são os de percentual. Bom, vamos lá então. Vamos supor que eu quero saber um total, né, um valor total de viagem, né, de média, né, das médias. Qual percentual para cada uma viagem? Por exemplo, se eu somar todos esses itens, né? Se a gente vier aqui em média, somar todos, né? Aqui embaixo a gente tem o total. Nesse total, qual é a fatia que representa a média das viagens para o Rio de Janeiro? Para Roma, para Madrid? Não é muito difícil de fazer isso não, gente. Apesar de parecer que tem que ter uma conta terrível, gigante. Bom, basta apenas selecionar os nossos destinos, mais uma vez, cuidado com o total. Segurar a tecla Ctrl
e selecionar a média. Ao clicar em inserir, gráfico de pizza, olha que interessante. Nossa, que legal! Use esse tipo de gráfico para mostrar proporções de um todo. Tá pronto! Lindo, maravilhoso. É claro que a gente pode mexer nos nossos estilos, né? Eu, particularmente, gosto muito de colocar os rótulos para poder saber qual é o valor em percentual. Mas nós temos também o nosso layout rápido, né? Que pode nos ajudar aqui facilmente, né? Madrid. Isso aqui ficou legal, hein, gente? Que bacana. Muito legal, né? Então, eu sei que para o Rio de Janeiro a fatia de valores, em média, é menor. Porém, para Roma é bem maior. Né? Então, deixa eu fazer um ajuste aqui no meu título, né? Vou colocar aqui. Percentual médio das passagens. Chique, né? Chique. Vai dizer que não. Muito bonito. Ficou legal. E mais um gráfico para o nosso dashboard, para a nossa seção de gráficos. Ctrl X. Ctrl V. Bacana, né?